Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade. No programa de hoje participa conosco o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Olá, vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Maurício, aos amigos da TV Câmara, satisfação estar aqui com vocês no Fala Vereador e estou à disposição. Vereador, o senhor está com quantos anos hoje? 23 anos, vou fazer 24. 23 anos completando, já em curso do segundo ano da primeira legislatura, num momento político em que o país e também o município vivem de forma bem intensa, né? A movimentação política está muito maior do que em outras oportunidades e as demandas vêm aqui para a Câmara de Vereadores. O senhor está participando bastante, conversando com a comunidade, conversando com os pares. O que tem sido mais desafiador em todo esse processo nessa legislatura, vereador? Bom, Maurício, aos amigos que nos acompanham, eu acho que o primeiro ano, né, onde nós tivemos essa experiência da legislatura, foi um ano de você entender aqui como funciona todo esse panorama político, porque logicamente é diferente quando você está lá fora, quando você tem a oportunidade de estar aqui, você vai entendendo a burocracia, o trâmite das coisas, e eu observo que nós estamos realmente, nesse momento do mandato, em uma situação ímpar, nunca antes vista, tanto no Brasil como aqui, bem dizer, do nosso município, aqui de Itajaí, e nesse momento de ânimos acirrados a nível nacional, de uma discussão política profunda aqui na nossa cidade, e vale lembrar que tudo isso, toda essa discussão política com a sociedade, ela acontece de forma cada vez mais próxima, cada vez mais direta, porque a sociedade está mais conectada. E a sociedade ela tem que estar conectada no político, ela tem que estar conectada naquilo que acontece aqui dentro. Então, quando a sociedade está conectada, ela consegue perceber melhor o que está acontecendo aqui e até nos auxiliar, nós que somos representantes do povo, sobre a forma como agir, como votar, o que dizer, o que reivindicar, o que brigar. Então, é um momento atípico, desafiador, porém que dá um entusiasmo muito grande para quem tem a honra de exercer um cargo como o da vereança. Por quê? Porque o político que traz a comunidade para perto de si, o mandato não se torna um fardo, se torna muito leve, porque a comunidade te conduz para aquilo para o qual ela deseja. O senhor é um vereador popular, até porque tem o espaço numa rádio pública, numa TV pública comunitária, né, de caráter comunitário, e também, então, é visto bem pela sociedade, que reconhece o senhor como uma liderança, uma pessoa influente. Mas o senhor também utiliza muito as redes sociais. É ali que o senhor faz o engajamento para coletar até as demandas de políticas públicas e ouvir os relatos, as reclamações da comunidade. Essa relação parlamentar-comunidade por meio das redes sociais tem sido o diferencial para que o senhor saiba exatamente o que a população deseja e espera do seu mandato? Perfeito. Eu digo que as redes sociais, lógico, muitas vezes vemos situações onde são utilizadas para coisas ruins, mas a rede social sendo utilizada para o bem comum, ela é uma ferramenta poderosíssima, Maurício. E eu percebo que no nosso mandato, já até antes de eu me tornar vereador, eu sempre trabalhei muito com essa questão da rede social, como você disse, na minha profissão de comunicador, de apresentador, mas quando eu percebi que aqui no mandato, enquanto vereador, ela também seria uma ferramenta de extrema aproximação nossa com a comunidade, a coisa fluiu muito bem, porque ali é o canal direto que eu tenho todos os dias para que a comunidade me diga: Osmar, aqui no Cordeiro está acontecendo tal situação, aqui no São Vicente está acontecendo isso e isso, ali no Cidade Nova nós estamos passando por esse problema. Então, a pessoa não precisa sair da sua casa para vir aqui no gabinete agendar um horário. Ela está ali com a rede social aberta à sua disposição para ela entrar em contato comigo e, ao mesmo tempo, para acompanhar as nossas ações. E eu acho muito importante dizer, para político que não gosta de clareza nas suas ações,
a rede social não funciona. A rede social funciona para quem gosta de transmitir com firmeza, seriedade e honestidade aquilo que está fazendo. Eu posso, com tranquilidade, Maurício, e faço isso, transmito diariamente nas minhas redes sociais o que está acontecendo aqui na Câmara, a nossa luta nas ruas, as pessoas que nós recebemos aqui, o que a comunidade está reivindicando e os números do nosso mandato, a nossa produtividade, de modo que a rede social ela se torna hoje, embora algumas pessoas tentem até nos atacar por aquilo que nós falamos nas redes sociais, porque isso incomoda algumas pessoas, tá, Maurício? Principalmente quem não gosta das coisas às claras, mas a rede social ela acaba sendo esse instrumento para que a população ali possa acompanhar. Esse é o meu vereador, ele está fazendo isso, isso e isso nesse momento. Então ela se tornou, acima de tudo, uma ferramenta de avaliação do nosso mandato, do nosso papel enquanto parlamentar. Vereador, o senhor fez parte, acompanhou todas as discussões, todas as oitivas da CPI das máscaras aqui no município. Como é que o senhor avalia o relatório final? Ficou dentro do que o senhor esperava e da sua expectativa? E também, o que dá para esperar de repercussão judicial com relação ao relatório? Bom, a CPI das máscaras, as pessoas precisam entender isso de forma muito objetiva. A nossa função na comissão parlamentar de inquérito é dar um norte, dar um rumo, dar um caminho. É mostrar para o Poder Judiciário, olha, essa prova, mais essa prova, esse caminho, esse apontamento feito num depoimento, através de um documento obtido, leva para um rumo que indica que houve irregularidade, que houve ato ilícito. Então, a função da CPI é indicar o caminho. Olha, a gente investigou essa situação aqui e identificamos isso. Agora estamos enviando a vocês para que vocês deem prosseguimento em tudo que foi apurado aqui. Veja bem, a CPI apurou de forma inconteste que nós tivemos em Itajaí, na saúde pública, eu afirmo isso sem qualquer preocupação, um dos maiores escândalos de irregularidades com o dinheiro público. No momento em que a população estava numa situação de pânico, de medo, sem saber o dia de amanhã. Nesse momento em que a população está dessa forma, aproveita-se para fazer uma compra ignorando todos os processos burocráticos. E eu não estou falando só de uma, na verdade, foram várias compras, mas uma delas, a maior, que todos sabem, no valor de cerca de 10 milhões de reais, uma compra que lesou o cofre público. De que maneira? Porque não permitiu que fosse passado todas as etapas para que esses produtos eles fossem adquiridos pelo município. Veja bem, Maurício, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro teu, o dinheiro meu, o dinheiro de quem está nos assistindo, você que vai lá e paga o seu imposto. Esse montante de cada cidadão virou o que nós chamamos de dinheiro público. É o dinheiro que saiu do seu bolso. Quando você foi lá comprar alguma coisa, quando você, enfim, fechou algum negócio onde incide imposto sobre ele, e isso de alguma maneira vai para a arrecadação, quando você pagou o seu IPTU, estou dando apenas um exemplo, o dinheiro é do povo. Quando você está lidando com dinheiro do povo, você tem que ter uma responsabilidade maior do que se fosse só o seu particular, porque aquilo que você vai fazer não é só seu e não influencia apenas a sua vida. Então a CPI das máscaras, ela mostrou que uma compra, por exemplo, de 10 milhões de reais foi feita burlando várias etapas fundamentais do processo público, tá? Desde a empresa a fornecer aquele produto, desde a ligação que as pessoas daquela empresa têm com o poder público, coisas que são impossíveis perante a lei, de pessoas terem grau de parentesco até com gente da administração pública municipal. Dessa forma, nós estamos diante de um processo no município de Itajaí que aconteceu sem qualquer compromisso com a honestidade.
visando apenas uma compra por 3 vezes, pelo preço 3 vezes maior do que deveria ser, do que o valor de mercado, onde até a qualidade desse produto foi rebatida, contestada, tá, por avaliação de perícia. Então, a CPI das máscaras, e respondendo agora a tua pergunta, na minha visão, ela cumpriu sim o seu papel. Por quê? Porque o relatório apontou que houve sim situações ali embaraçosas. Em que sentido? De você burlar procedimentos. Porque quando você está para fazer uma compra, seja de um valor alto, de um valor pequeno, você tem etapas a serem seguidas. E essas etapas foram brutalmente burladas aqui em Itajaí. Então é importante que as pessoas entendam que se usou do dinheiro público num momento tão difícil de calamidade, né, para segundo os interesses que agora eu creio o Poder Judiciário, nesse próximo passo, o Ministério Público vai saber avaliar e dar os devidos encaminhamentos. Repercutir aqui dentro, o relatório não apontou fatos suficientes ou não há ambiente político assim para incidir algum outro tipo de medida aqui da Câmara? Eu analiso que o relatório cumpriu o seu papel. O relatório cumpriu o seu papel de indicar para o Ministério Público agora as irregularidades que aconteceram no processo. Um relatório, no meu ver, robusto, que está mostrando ali os fatos e que agora cabe ao promotor, ao analisar todas aquelas situações, e a gente tem informações de que isso já está ocorrendo, né, que possa ser dado o devido encaminhamento e que o Ministério Público, entendendo dentro daqueles fatos as pessoas elencadas envolvidas, possa seguir aí com denúncia, enfim, abertura de inquérito. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Osmar Teixeira, do Solidariedade. Vereador, o senhor é o autor de um projeto de lei que está tramitando na Casa, o 20 de 2022. A comunidade até pode consultar no site da Câmara de Vereadores de Itajaí. Tem todo o trâmite ali, também o texto completo do projeto de lei. Ele trata de uma alteração na Lei 7.021, de 7 de maio de 2019, que institui a carteira de identificação do autista no município de Itajaí. Essa carteira já existe, mas o senhor pede para que seja obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista em todas as placas de sinalização de prioridade presentes nos estabelecimentos abertos ao público, transportes, repartições públicas e outros. Qual a contribuição, vereador, desse símbolo para a conscientização e também a importância do símbolo na carteira para toda a demanda de política pública dessa de prioridade, um dos exemplos, né, vereador? Bom, Maurício, essa causa do autismo é uma causa fantástica que a gente vai cada vez mais aprendendo, né? E eu fui procurado pela mãe do pequeno Davi e ela colocava para mim algumas situações de constrangimento que ela tem enfrentado. E pesquisando, revirando, remexendo o que acontece no dia a dia, eu percebi que realmente procede. O que ela coloca para mim é algo muito claro. Hoje, a criança portadora do transtorno do espectro autista, a criança que tem TEA, como a gente fala, ela tem o direito à vaga, isso já é garantido, você bem falou. Mas essa é até a Jéssica, se estiver aí nos assistindo, ela colocava para mim, Osmar, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu chego no supermercado e quando eu vou descer do carro, na vaga para deficiente, PCD, eu desço, pego o Davi desce e as pessoas ficam olhando para mim, tipo, qual é o problema dele? Qual é a deficiência aí? A ponto de que esse olhar, ele
causa na gente um sentimento ruim, no mínimo estranho, porque a gente observa que as pessoas elas não têm ainda, algumas, não generalizando, a consciência da existência do autismo, infelizmente. Algumas não têm. Então, me apresentaram essa ideia e eu achei muito viável, Maurício, no sentido de mostrar na placa, como existe o símbolo do PCD, o símbolo de idoso, o símbolo de gestante, que, opa, não é porque aquela criança está descendo do carro com a sua mamãe, com seu papai, e ela consegue andar, ela está vendo normalmente, ela não tem aparentemente nenhum problema físico que garanta a ela aquela vaga preferencial, mas aquela criança, ela tem o autismo, porque o autismo existe e merece sim a nossa atenção, um olhar diferenciado da sociedade. Então, isso já existe em outros municípios. Tá? Nós temos observado em outras cidades essa política pública funcionando e avançando muito. Eu, inclusive, fiz recentemente visita à nossa capital, Florianópolis, onde eu percebo que, em comparação com Itajaí, nós precisamos ainda avançar demais no atendimento, no acolhimento, na visibilidade dessa política pública perante a sociedade. Então, quando nós colocamos nessa alteração, vou dizer assim, a questão da carteira do autista, quando nós colocamos para que o símbolo seja algo obrigatório, tanto na carteirinha, que pode ficar lá dentro do carro, no visor, como na placa, nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos evitando que essas pessoas tenham constrangimento, porque quem observar vai entender que é um símbolo diferenciado. E segundo, nós estamos aumentando, ampliando a visibilidade da causa do autista perante a sociedade e a importância que essa política pública tem nos dias de hoje, dizendo para a sociedade, olha, existe o transtorno do espectro autista, tem direitos, tem preferências garantidas em lei e deve ser respeitado. Itajaí parece que tem mais de 400 crianças registradas, cadastradas, né, com o espectro autista. Deve ser um número ainda bem maior, né, porque muitos não têm o diagnóstico. Perfeito. E a carteira da pessoa com transtorno do espectro autista, ela foi um grande avanço na nossa cidade, sem dúvida alguma, né? E é importante frisar, nós estamos aqui na Câmara para legislar a favor da sociedade e para melhorar, cada vez mais melhorar, né? Não só criar leis, melhorar as leis já existentes. Então, eu vejo que esse projeto que nós estamos trazendo, ele tem o objetivo de estar melhorando ainda mais uma política pública que já funciona, tem eficácia, mas pode ter ainda mais. Alguns até podem ser vítima de violência, alguns pais, né? Porque estaciona o carro no local onde diz para deficiente, desce filho e o pai sem nenhum tipo de aparência, as pessoas acabam se revoltando às vezes e cometendo. Então é bom ter essa conscientização. Sabe? Perfeito, nós temos casos, temos relatos, tá, Maurício? Infelizmente, de pais até sendo questionados. Então pensa que situação difícil, né? Você está descendo ali com o seu filho e você é questionado e até de certa forma confrontado em relação a isso. Então eu vejo que nós temos aí uma grande possibilidade de avançar. Vereador, o desenvolvimento da cidade tem também causado diversos problemas com relação à coleta do lixo. São diversos os problemas que se multiplicam conforme a cidade vai crescendo, se desenvolvendo. A empresa ambiental, às vezes, não consegue dar conta de todo esse processo. Um dos problemas chamou a sua atenção, né? E o senhor propôs uma indicação aqui pedindo que os caminhões tenham pelo menos uma caixa, um reservatório acoplado ao caminhão para que retenha aquele líquido que cai do amassamento do lixo, que daí tem às vezes lixo orgânico e também o não orgânico às vezes acaba indo junto também. É viável isso, vereador? O senhor chegou a conversar com alguém da Ambiental ou até mesmo do município de Itajaí sobre o assunto? É plenamente viável, tá, Maurício? É plenamente viável e eu observo, claro, em primeiro lugar, quero agradecer aqui o trabalho dos nossos valorosos profissionais da Ambiental, né? As pessoas que estão lá de noite, muitas vezes, de madrugada, quando nós já estamos dormindo, passando nas nossas casas, recolhendo, né, o lixo, os resíduos. Muito obrigado a vocês que fazem esse excelente trabalho, viu, pessoal?
Mas o que nós estamos trazendo aqui é uma, digamos, uma melhoria que traz um benefício ambiental para a sociedade de modo geral, porque acontece muito, Maurício. Realmente, no momento em que o caminhão passa, e o caminhão mesmo vai triturando aquele resíduo que é jogado ali na caçamba, vamos dizer assim, isso é normal, acontece de alguns líquidos, muitas vezes, serem derramados no próprio asfalto, na via pública, né, na estrada. E às vezes, quando chega de manhã cedo, bate o sol naquele líquido, naquele resíduo que se forma ali, acontece de vir aquele odor, né, aquele mau odor, na residência do cidadão, né, na casa do cidadão, seja no comércio, enfim, onde foi derramado ali aquela substância, vamos dizer assim. Então, essa indicação para a questão do reservatório é justamente nesse sentido. É algo que, sou sincero a lhe dizer, é viável até em termos econômicos, para que seja acoplado essa caixa, né, esse depósito ali dos resíduos no próprio caminhão. E o custo-benefício disso, em termos assim do que vai melhorar, né, no sentido de não derramar esse resíduo na via, olha, é algo assim espetacular, tá? Então eu acho que todos esses investimentos nessa área do meio ambiente, eles precisam ser feitos, tanto na questão da caixa no caminhão para reserva desse líquido, a própria situação também, Maurício, que eu tenho visto muito em outras cidades, que nós temos que debater as bocas de lobo, tá? Cidades que já trabalham com aquela rede de proteção que evita que caiam resíduos dentro da boca de lobo, os bueiros que a gente chama, né? Então, são questões que eu acho simples, isso sim tem que ter investimento, porque ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, os trabalhadores ganham também, né? Porque às vezes muitas pessoas olham aquilo ali e pensam, não estão fazendo serviço direito. E não é. Acontece, pode ocorrer. Acaba havendo uma culpabilização até do próprio trabalhador. Exato, que não tem nada a ver com a situação. E que é errada, por quê? Porque o trabalhador está dando o seu melhor, né? Eu às vezes acompanho ali da minha casa, eu costumo dormir muito tarde, o horário em que eles passam é uma correria, o caminhão passa, o trabalhador tem que ir lá, pega o saco de lixo, joga, já tem que correr para o outro lado da rua, pega, correndo o risco de acidente, enfim, tu pega aquele saco de lixo sem saber se tem ali vidro, o que pode ter lá dentro. Então, nem todo morador acondiciona corretamente seu lixo também, né? Exato, então nós também temos nossa responsabilidade nisso, então não dá para culpar esse pessoal que faz o melhor possível no seu trabalho, até ganhando pouco para o que faz, né? Então, como eu falei, é uma via de mão dupla e todos ganham com uma iniciativa que, ao meu ver, é muito simples e prática. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Bom, vereador, o senhor também está propondo, até teve um projeto de lei que foi rejeitado aqui nas comissões da casa. Ele pede e propõe a eleição direta para diretor escolar. Há possibilidade de algo ser pensado nesse sentido e partir até por parte do Poder Executivo, quais os benefícios para a comunidade escolar a eleição direta pode trazer? Bom, esse foi um dos meus primeiros projetos de lei aqui na Câmara de Vereadores, viu, Maurício? E eu fiz tal projeto porque eu participei desse processo na condição de aluno no meu último ano, antes de eu me formar no ensino médio, na escola Newton Cooker, onde foi feita a primeira eleição direta na rede estadual para a escolha do diretor escolar. E isso tem um avanço magnífico na educação. Magnífico. Em que sentido? No sentido de dar autonomia ao diretor. Nós temos hoje, precisamos falar claramente isso para a população,
quem indica hoje um diretor numa escola ou creche de Itajaí é o prefeito. São indicações políticas, embora sejam esses profissionais que ali estão trabalhando, atuando como diretor, são da própria rede municipal de ensino. Inclusive, parabenizo esses profissionais, muitos, grande maioria, que dá o melhor de si nas escolas onde estão na condição de gestores. Porém, esse processo precisa ser democratizado. E ele passa a ser democratizado a partir do momento que eu dou o poder à comunidade escolar de decidir qual é o melhor rumo para aquela unidade de ensino. Então nós fizemos esse projeto, colocamos aqui um projeto onde pais, alunos, professores, funcionários daquela comunidade escolar em geral escolhem, decidem qual é o modelo de gestão que vai comandar aquela unidade nos próximos 4 anos, tá? E isso dá ao diretor a caneta na mão. Infelizmente, hoje, isso é natural, Maurício. Fica muito difícil para um diretor que está comandando uma unidade num cargo comissionado, num cargo político, nomeado pelo prefeito e que pode ser desnomeado a qualquer momento, vou até usar essa expressão, fica muito complicado para esse gestor ir para frente de uma escola, por exemplo, e fazer uma manifestação alegando, olha, aqui na minha escola nós não estamos sendo atendidos como devemos. No outro dia ele está exonerado do cargo. No outro dia ele já não comanda mais aquela escola, dependendo da compreensão do chefe do Poder Executivo. Ou é transferido para uma unidade muito distante. Exato. Então, quando nós temos a eleição para diretor, aquele diretor ele não tem um cargo passageiro, ele tem mandato. E com mandato, ninguém tira você dali, a não ser a comunidade, que vai avaliar o teu trabalho naquele período e lá na frente vai ver se você é digno de ser reeleito ou não. Então você está tocando a escola com plano de gestão. Essa situação, ela acaba democratizando a educação a ponto de que aquele diretor tem mais autonomia, a escola não vira palanque eleitoral, porque, infelizmente, a gente sabe como é que é esse processo. Aquele diretor, ele está ali, ele está num cargo onde ele foi indicado politicamente por alguém, algum partido, enfim, e, logicamente, o partido que o indicou, a pessoa, né, que o colocou ali, politicamente falando, naquela vaga, e que é apoiador do chefe do Poder Executivo naquele momento, ela está esperando algum resultado político oriundo daquela indicação. A gente precisa ser muito claro com a nossa população com o que acontece. Então, eu não vejo que a educação é para isso. Eu não vejo que é para isso. Veja bem, não estou dizendo que isso é um crime. Não é um crime. Esse é o atual modelo que nós temos, é assim que acontece. É normal. É normal. Mas por isso que eu estou propondo mudar. Por isso que eu estou propondo alterar. Infelizmente, esse projeto foi rejeitado aqui na Câmara. Uma parte da casa entende que esse projeto tem que vir do Executivo por se tratar de alteração em plano de cargos, enfim. Eu entendo que eu só estou mudando a modalidade desses cargos para os quais eles são escolhidos, as pessoas que vão ocupar esses cargos. Então eu compreendo que poderia vir daqui, mas respeito a decisão. Enviamos esse anteprojeto para o Executivo e eu gostaria muito, Maurício, que o Executivo mandasse esse projeto aqui para a Câmara. Nós estaríamos dando um passo enorme na educação. Legitima o diretor a mobilizar a comunidade escolar em torno de eventos, do calendário, do ano letivo e toda iniciativa escolar, né? Perfeito. Você dá autonomia para aquele diretor, né? E veja bem, eu estou falando uma coisa aqui, hoje tal pessoa é chefe do Poder Executivo. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser outra pessoa, né? De nosso grupo que nós apoiamos. Então, estás falando isso porque não é você, por exemplo, o chefe do Poder Executivo. Que bom seria se fosse. Que bom seria se fosse para que a gente pudesse ver na prática como esse processo funciona, até porque eu vou muito nas escolas e visito e converso, né, com alguns diretores. Se aquele diretor que foi indicado
ali, nesse momento, como um cargo comissionado, ele está fazendo um bom papel, a própria comunidade vai eleger esse diretor. Então é a melhor forma de você avaliar você mesmo enquanto gestor, enquanto administrador, se aquela pessoa que está ali, ela está fazendo um bom trabalho. E aí o prefeito pode bater no peito e dizer, poxa, eu tenho lá uma equipe esforçada que é aprovada pela comunidade. Vereador, temos 2 minutos, já que o senhor puxou a questão da educação e a relação comunidade-diretora, eu pergunto para o senhor qual a sua avaliação da resolução de momento dos 2 movimentos de greve que ocorreram aqui no município, um da educação e um dos servidores gerais. Quais desdobramentos ainda podem acontecer com relação a todo esse processo? Bom, Maurício, para ser bem prático, devido ao nosso tempo que também passa depressa, eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido alcançadas, mas nós seguimos as orientações, em primeiro lugar, dos representantes da categoria a todo momento, desde o início. Os representantes da categoria indicaram que, num primeiro momento, seria mais interessante recuar, até para que não houvesse prejuízo a todos os profissionais que aderiram ao movimento. Eu percebo que tem muito ainda a se avançar na justiça e confio que o Poder Judiciário vai analisar tudo o que aconteceu para que possamos ter aí um desdobramento favorável aos profissionais que estão, repito, reivindicando direitos, mas o que fica para a população de Itajaí analisar, avaliar, é a intransigência, a falta de diálogo que houve em todo esse processo da greve dos professores, a greve geral dos servidores, que não teria chego tão longe se não fosse justamente a negligência do líder da nossa cidade em sentar, em conversar, em ponderar, em avaliar, em ceder aqui, né, em ajustar lá, para que a gente pudesse chegar num denominador comum. Isso foi muito lamentável, principalmente vindo da figura do senhor prefeito, que lá na sua essência, no seu passado, é também oriundo de movimentos dessa espécie, desse caráter de reivindicação, enfim. Então, um processo lamentável de conversas e que mostra para a população de Itajaí que nós precisamos de uma gestão que realmente converse mais e ouça o que a sociedade, servidores, todos em geral, querem para o seu futuro. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do Fala Vereador, no estúdio da TV Câmara. Esperamos em breve ter a sua presença novamente aqui. Maurício, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos telespectadores aí por nos acompanharem. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidos no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!